Professor, seja muito bem-vindo. Eu Obrigado. quero primeiro saber do senhor sobre quem é o Renato Paiva, para que o torcedor tenha esse conhecimento. Olha, é um apaixonado absoluto pela profissão que tem, pelo futebol. Foi uma criança que cresceu com uma bola nas mãos. Não sabe andar de bicicleta por causa disso, porque os meus amigos iam andar de bicicleta e eu ficava a bater a bola contra a parede. Portanto, dormia com a bola, comia com a bola, etc. Acabei por não dar jogador porque em 86, quando subi de escalão, ou estudavas ou treinavas, porque era de manhã e os meus pais não me deram hipótese, tens que estudar e acabou. Canhoto, tinha alguma qualidade, depois acabei por jogar futsal muito tempo, mas um apaixonado pelo futebol, pelo jogo, pelo treino e pela profissão. E, portanto, que dedica muitas horas à sua profissão, que a vive e a concretiza com muita paixão e que já tem 23 anos de profissão, que esteve 18 anos na base do Benfica, numa experiência diferente, a trabalhar com jovens e jovens que hoje estão na mais alta roda do futebol mundial. E depois um dia decidiu sair da sua zona de conforto e abraçar projetos profissionais como o Equador, e depois México, e depois Brasil. E aqui estou eu no meu terceiro clube brasileiro com muito orgulho. Como eu disse aos jogadores, o Fortaleza é um clube fantástico e é um projeto muito diferente daquilo que é o Brasil, daquilo que são os projetos no Brasil. As ações de quem dirige, do presidente, dos diretores, são, claro, falam por si naquilo que é gerir o Fortaleza e fazer o Fortaleza, de facto, um ambiente diferente. E eu falo enquanto treinador, admiro muito o que o Fortaleza faz naquilo que é respeitar processos, naquilo que é respeitar profissionais. O Rogério Ceni esteve aqui muitos anos, a seguir teve o Juan Pablo muitos anos, e eu espero que agora o Renato Paiva esteja aqui muitos anos também. Eu sei que o futebol são resultados, vive de resultados, e nós viemos de facto para que os resultados sejam o melhor possível. E como eu disse à chegada no aeroporto, o grande objetivo do Renato, da sua comissão técnica, é que a equipa dê muitas alegrias ao torcedor. O sentido da vida de um treinador de futebol é não só fazer uma equipa jogar, fazer os seus jogadores crescerem, mas acima de tudo ter a noção que dá muitas alegrias a muita gente que sofre, chora, ri por um escudo, por um emblema, que é o caso do Fortaleza. Muitas vezes também damos tristezas e temos que assumir isso, mas o nosso objetivo de facto é que o torcedor seja muito feliz com a nossa passagem aqui pelo Fortaleza. Olha, como te digo, a inspiração eu não consigo explicar. Quando dou palestras a treinadores, o primeiro slide que eu mostro é a bola. E digo a eles, nós estamos todos aqui por causa dela. Ela é a nossa inspiração. Ninguém consegue explicar como é que eu, com 2, 3 anos, só queria uma bola. Há uma conexão que não consegue se explicar. Então essa foi a minha grande inspiração, que se liga com a minha grande decepção de não poder ser futebolista, e que depois vai numa perseguição de que não posso ser futebolista, mas quero continuar ligado ao futebol, e aparece aí a questão do treinador, porque depois eu, como disse, joguei futsal muitos anos e os meus treinadores diziam que eu era o jogador mais chato que eles tiveram, porque eu só fazia perguntas, porque eu questionava tudo, e eles muitas das vezes diziam, tu tens que dar treinador, porque estás sempre a fazer perguntas e estás sempre a questionar tudo. Sou sempre muito incómodo com isso. E preparei muito para chegar a esse momento. Depois vi inspiração, vi muitos treinadores trabalhar, mas posso dizer que há um antes e um depois na minha forma de ver o futebol. Eu em 2012 treinava os sub-17 do Benfica, e em 2012 vou 10 dias a ver o Guardiola e ver como é que a base do Barcelona trabalhava. Então eu chegava de manhã, via os treinos do Guardiola, e depois de almoço ficava tarde até à noite ver a La Masia, que é como se chama a base do Barcelona, e ver
todas as idades a trabalhar. E de facto isso mudou muito o meu conceito de jogo. Eu já treinava no Benfica, obviamente, mas paralelamente comecei a moldar e a criar uma imagem e uma ideia de jogo muito daquilo que eu bebi e aprendi ali. Portanto, essa pode ser se calhar a minha maior inspiração, não deixando de dizer que aprendi com todos os treinadores que vi, todos. Aprendi sempre alguma coisa e vi muitos, em especial no Benfica, desde 2004 até 2018, vi os treinadores praticamente da primeira equipa trabalhar, fazer pré-temporadas e eu ia ver as pré-temporadas deles. Portanto, tenho inspiração desse momento no Barcelona, mas depois fui bebendo de vários treinadores. Repara, fui ao Barcelona ver o Barcelona e depois, passado uns 6 meses, fui ao Atlético de Madrid ver o Simeone. E muita gente dizia, mas o que é que tem uma coisa a ver com a outra? É exatamente isso. Para tu não seres só o plano A, é perceberes porque é que do outro lado também há êxito de outra forma. Porque tu podes chegar ao êxito de diversas formas, em especial no futebol. Portanto, bebi sempre de muitos e fui sempre muito aberto a receber informação. Olha, aprendi coisas boas e coisas más, como em todo o lado. Eu já disse isto várias vezes, acho que o pior que o futebol brasileiro tem é não haver tempo para treinar. Não conheço nenhuma profissão em que um profissional não se desenvolva treinando. Eu trabalhei na base e vi os jogadores crescerem, mas crescerem com a base do treino. Porquê? Porque o treino é um ambiente onde tu podes errar sem qualquer consequência desportiva. É um ambiente onde tu podes corrigir, parar para corrigir, ensinar. E é um ambiente de repetição. Por isso é que tu treinas. Para repetir. Seja um gesto técnico, seja um conceito tático. E esses parâmetros resultam numa palavra chamada evolução. Não há como. A não ser que o jogador não queira. Não há como. E nós, no futebol brasileiro, não temos tempo para treinar. A não ser no momento da pré-temporada, e depois não temos tempo para treinar. Eu vou sempre buscar a mesma imagem. O que é que acontece a uma flor se não regas? Morre. Que tu tens conceitos de treino, queres que os jogadores façam, repitam, mas se tu não consegues ir ao campo porque os jogadores passam a maior parte do tempo a recuperar, como é que tu vais querer que os jogadores consigam absorver esses princípios que nós queremos que eles tenham? Esse é o maior problema do futebol brasileiro. Acho que o calendário, eu já sou se calhar a 1000ª pessoa a falar sobre isto, e frustra-me muito no país que eu considero o maior e o melhor criador e fornecedor de talentos do mundo, que é o Brasil. E quando tu tens tanto talento e não o trabalhas, desperdiças. E eu acho que hoje em dia se desperdiça muito talento no Brasil. Se calhar vê-se um bocadinho isso também na seleção brasileira. E esse para mim é de facto o maior problema do futebol brasileiro. As coisas boas, os ambientes de estádio, torcidas apaixonadas, às vezes até demais, mas pronto, torcidas apaixonadas, a qualidade, como eu digo, individual dos jogadores. É uma maravilha estar ali à beira do campo e ver jogadores a executar gestos técnicos fantásticos. Qualidade dos treinadores que aqui estão, independentemente da nacionalidade. Eu não compro essa de que o português há e tal. Eu não vejo isto por bandeiras, vejo por competência, e há muitos competentes brasileiros, espanhóis, alemães, ingleses, e também há maus. Portugueses, e também há maus. Portanto, mas isso é em qualquer profissão. Há professores bons e maus, e depois também depende do conceito do que é bom e do que é mau. Por aí. E pronto, é essa a essência de um país 100% futeboleiro, 100% do futebol, e é onde eu me sinto bem. Eu posso dizer, eu fui aos Estados Unidos para que uma equipa da MLS me contratasse, eu cheguei lá, um contrato era bom, eu vi o ambiente, zero futebol, e voltei para trás e não assinei. Portanto, aqui neste país do futebol eu sinto-me maravilhosamente bem, e acho que temos que dar este passo
para o desenvolvimento do futebolista brasileiro e, consequentemente, do futebol brasileiro, precisamos treinar, ter mais tempo para treinar. Olha, quando o Presidente e o Sérgio me contactaram, fiquei extraordinariamente feliz pelo projeto de Fortaleza, e eu sou um treinador de projeto, e disse-lhes, só tenho um receio. É de facto, é a primeira vez que eu entro a meio de um projeto, entrei sempre no início, e é a primeira vez que eu entro num projeto a meio. Disseram-me, mas a herança do Vojvoda é muito boa e vai ser complicado. Ótimo, ainda bem que a herança é boa. E o trabalho que ele fez aqui é absolutamente extraordinário, fantástico. E que bom que eu vou receber uma herança dessas. Algumas coisas não funcionaram e por isso é que ele sai, porque se as coisas estivessem bem ele cá estaria. E eu disse a eles que, como eu sou um fanático do treino e acredito muito no momento do treino, eu invisto muitas horas no treino, neste momento não ter muito tempo para treinar. Mudas, trazes ideias novas, não são melhores nem piores, são diferentes. Isso é que fique claro. Eu não sou melhor que o Vojvoda, nem pior, sou diferente. E, portanto, sendo diferente, algumas coisas eu vou mudar, mas tenho que ter a capacidade e a sensibilidade de perceber que não tenho tempo para mudar tudo de uma vez. Então, foi a única preocupação que eu disse ao Presidente. Presidente, não há muito tempo para treinar e para que as nossas ideias entrem. Então, nós temos que ir pelo mental dos jogadores, ok? E encontrar aqui estratégias para que os jogadores percebam aquilo que nós queremos. Se não podemos ir ao campo, que seja em vídeo. Eu faço muito vídeo individualizado. Por causa dos anos na base do Benfica, o desenvolvimento individual do jogador é uma área em que eu gosto muito. Gosto de me sentar com o jogador e mostrar, olha o que fazes bem, olha o que fazes mal. E isso é muito importante para o jogador, porque o jogador sente-se acarinhado, sente-se que se preocupa com ele. E até porque eles não gostam de vídeos coletivos, mas obviamente eu utilizo muito o vídeo e vamos ter que utilizar o tempo de forma muito criteriosa para aos poucos, não pode ser de repente, o estalar de dedos no futebol não existe, não acreditem nisso. Aos poucos a nossa imagem e a nossa forma de jogar entre na cabeça e no corpo dos jogadores. Portanto, essa é a mensagem que eu posso passar ao torcedor, é que eu sou treinador de futebol, não sou milagreiro, apesar de já ter feito um ou outro milagre enquanto treinador, mas não sou milagreiro, acredito muito no trabalho, na consistência do trabalho, no dia-a-dia, e de facto precisamos de tempo. Sabendo que não há muito tempo no futebol e que há resultados, nós vamos ter que encontrar estratégias para o que eu disse a eles. Vocês não são, nem representam aquilo que hoje, olhando para a classificação do Brasileirão, onde vocês estão. Peço desculpa. Vocês são muito melhores que isto. E daí é a recuperação destes jogadores, a recuperação da sua essência, daquilo que eles são, da confiança, porque eu sei o que é não ganhar constantemente. Recuperar isto e prometer ao torcedor que nós vamos fazer tudo o possível e imaginário durante muitas e muitas horas de trabalho para que esta equipa aos poucos primeiro ganhe confiança e vá recebendo também aquilo que é a nossa ideia. Quanto à última parte da pergunta, eu já joguei aqui pelo Bahia, mas já conhecia os célebres mosaicos, disse mosaico, não é? Os célebres mosaicos que se faziam ali atrás da baliza quando eram jogos mesmo muito importantes, seja internacionais, seja de decisão, então, ou clássicos. Então, senti na pele o que era jogar no Castelão como adversário, senti muito na pele isso, e agora que bom que vou sentir o apoio, vamos fazer tudo, nós percebemos que, como eu digo aos jogadores, é de dentro para fora, é o que nós fizermos dentro do campo é que vai chamar o torcedor, vai trazer o carinho do torcedor. Eu gostava muito de fazer aqui o que, por exemplo, tínhamos acabado de fazer no Botafogo, todos os jogos em casa, só vitórias e um empate. Gostava muito de fazer
do estádio do Fortaleza uma fortaleza, e que fosse muito difícil para os nossos adversários aqui jogar, porque já foi assim durante muito tempo, recuperar isso e dizer a eles que estejam connosco. É muito fácil estar nos bons momentos, é um facto, mas é nos maus momentos que nós precisamos. Então nós precisamos muito do torcedor nos maus momentos. Eu percebo a frustração, eu percebo o querer ganhar, todos queremos. Torcedor é paixão, é mais paixão e emoção do que razão, e nós percebemos isso e estamos preparados para isso, mas que nos apoie essencialmente nos momentos mais difíceis, porque saindo dos momentos difíceis, com a ajuda deles, depois fica mais fácil para todos chegar aos momentos mais fáceis.